Minha filha, presta atenção que eu não morro sem contar essa história para você. Juro pela alma da minha finada mãe. Antes que o anjo me busque. E olha que ele já tá rodando aqui na porta, viu? Já vi ele passar 2 vezes lá no quintal. Eu preciso contar uma história que aconteceu aqui na vila. E olha, não foi com qualquer uma não. Foi com a Zizinha da congregação. Oh, meu Deus do céu. Aquela que era mais certinha que o culto no domingo. Limpinha que nem água benta da igreja católica. Todo mundo achava que ela ia ser a noiva do pastor, ou então moça do coro até ficar velhinha. Pois então, largou tudo por causa de um forasteiro de terno claro e pente no bolso. Você acredita numa coisa dessas? Eu, hein? Sebastiana aqui pode ser faxineira, mas tem olho de águia. Vi tudo desde o começo. Sentou no banco da igreja e levou a melhor embora. E não é que levou mesmo? De mala e cuia. Uma tristeza danada para a família. Um escândalo que deu o que falar por mais de ano. Sabe o que é pior? Todo mundo viu que aquele homem não prestava. Todo mundo, menos ela, coitada. Cega de paixão, surda pros conselhos. A gente dizia, Zizinha, cuidado. E ela, ele é um homem de Deus. Homem de Deus? Era tanto perfume que até as moscas caíam duras quando ele passava. Vou te contar tudo desde o comecinho. Porque essa história é daquelas de arrepiar. Daquelas que a gente conta pros netos para ensinar como o mundo é traiçoeiro. E como um sorriso bonito pode esconder uma alma mais suja que chão de feira no fim da tarde. Mas antes, me dá um golinho de água. A garganta já tá seca só de lembrar dessa tragédia. E olha, inscreve no canal, viu? Porque essa aqui é daquelas que ninguém acredita se não for contada com todos os detalhes. E eu tenho todos. Porque nada escapa do olho de Sebastiana, nem quando eu tô limpando o chão da prefeitura. A Zizinha era daquelas moças que pareciam ter saído da capa da Bíblia. Uma santinha de pau oco, quer dizer. Na época a gente achava que era santinha de verdade. Não tinha uma alma na vila que falasse mal dela, nem eu, que como você sabe, não deixo passar nada. Quando eu estava limpando a prefeitura, ouvia os comentários. Aquela Zizinha é uma bênção. E era mesmo. Tinha a voz doce que nem melado, cabelo sempre no coque, tão apertadinho que parecia que ia arrancar as sobrancelhas dela. E um sorriso de paz do Senhor, que iluminava até dia de chuva. Até eu, que nunca fui de igreja, ficava com vontade de me converter só de ver ela entrando no culto de domingo. A menina levantava antes do galo, viu? Trabalhava na feira com a mãe vendendo broa de fubá. E que broa, meu Deus! Derretia na boca que nem manteiga em frigideira quente. Elas ficavam lá, as duas, com aventais branquinhos, limpinhos, que nem poeira pegava. E quando acabava a feira, em vez de ir descansar, a Zizinha ainda arranjava tempo para cuidar dos órfãos da cidade. Era um anjo. Ensinava as crianças a ler, levava sopinha para quem estava doente, ajudava nas cestas de Natal. O pastor vivia dizendo que ela era exemplo de serva do Senhor. As velhas da vila falavam que moça assim só nasce uma por século. Mas, como dizia minha tia Onça, que Deus a tenha, mulher muito certinha dá até gastura. Uma hora apronta. E não é que aprontou? Quem diria, hein? A menina que não usava batom para não ofender o Senhor. Que não cortava o cabelo porque Paulo falou não sei o que lá na Bíblia. Que baixava os olhos quando passava perto de homem na rua. Foi justamente ela que virou a língua da vila. Falo mesmo, eu lembro como se fosse hoje. Ela passava lá pela casa da dona Neném, onde eu estava fazendo faxina, e todo mundo parava para ver ela andando. Parecia que flutuava. O vestido sempre abaixo do joelho, a Bíblia sempre debaixo do braço. Cadê aquela Zizinha agora? Sumiu. Virou história para contar em tarde de domingo. A mãe dela, coitada, a dona Jurema, até hoje não se conforma. Diz que a filha era certinha demais para ter feito o que fez. Mas eu sempre digo, é nas águas mais quietas que o jacaré nada. Não que eu esteja julgando, Deus me livre. Eu só limpo a casa dos outros, não a consciência. Mas foi um baque para todo mundo. É como eu sempre digo, minha filha, quem muito se abaixa, ou é para rezar ou é para outra coisa. E a Zizinha, ai meu Deus, estava mesmo precisando de alguém que bagunçasse aquele coquinho dela. Mas precisava ser justo aquele traste? Tinha tanto rapaz bom aqui na vila. Mas não,
foi se encantar logo com aquele forasteiro de conversa mole. Você vai ver só o que aconteceu. A vila não estava preparada, minha filha do céu. Foi numa terça-feira de manhã, lembro como se fosse hoje. Eu estava varrendo a calçada da igreja, que o pastor me dava uns trocados para limpar lá 2 vezes por semana, quando vi aquela figura descer do ônibus das 9. Meu Deus do céu! Chegou de fora, de terno branco mais claro que roupa de batismo, sapato que brilhava tanto que dava para se olhar nele, e um sorriso de cinema que só artista de novela tem. As mulheres todas pararam o que estavam fazendo. A dona Celeste até deixou cair a sacola de pão. E não era para menos. Num lugar onde os homens são tudo igual, de camisa xadrez e chapéu de palha desbotado, aparece um moço daquele. Era igual jogar milho para galinha que não come há 3 dias. O tal se apresentou como Raul Fernando de Albuquerque, nome comprido que nem lista de compra de fim de mês. Disse que era vendedor de livros evangélicos que estava espalhando a palavra do Senhor pelos 4 cantos do Brasil. Mas só Deus e o Coisa Ruim sabiam o que ele vendia de verdade. Com aquele papo dele, vendia até pente para careca. O cabelo dele, cê precisava ver. Preto, brilhoso, penteado para trás com creme e um pente no bolso do paletó que ele tirava de vez em quando para arrumar, mesmo não tendo um fio fora do lugar. Era mais arrumado que presépio de igreja rica e cheirava a lavanda daquelas caras. Eu sei porque passei perto dele quando fui pegar a vassoura que tinha encostado na parede. No primeiro domingo, ele apareceu na igreja. Sentou no último banco, quietinho, mas todo mundo só olhava para ele. Principalmente as moças. As mães ficaram tudo de olho, igual gato quando vê rato. Até o pastor pregou olhando meio desconfiado pro canto onde ele estava. E a Zizinha? Ah, coitada! Ela estava no coro como sempre, toda de branquinho, cantando os hinos com aquela voz de anjo. Mas quando terminou o culto e o tal Raul foi cumprimentar o pastor, ele passou por ela e disse: Deus te abençoe, minha flor. Só isso! Mas a menina já ficou com a alma batendo palminha, igual criança em festa de aniversário. Cê precisava ver o rosto dela. Ficou mais vermelha que pimentão maduro. Baixou os olhos, mas depois não tirou mais eles daquele homem. E ele percebeu na hora, olhou bem nos olhos dela, sorriu de um jeito que... Ave Maria! Até eu que já tô com os pés na cova senti um calafrio. A partir daquele dia, ele se sentou no mesmo banco da igreja que ela, e não levantou nunca mais. Aos domingos, sempre chegava cedo, sentava perto dela. Depois do culto, oferecia carona até a casa dela na charrete que ele tinha alugado do seu Toninho. Começou a aparecer na feira só para comprar as broas da barraca da mãe dela. O pior é que ele sabia da Bíblia. Falava uns versículos bonitos, que deixava todo mundo de boca aberta. O amor é paciente, o amor é bondoso. E olhava direto nos olhos da Zizinha. Até o pastor começou a achar que ele podia ser um bom partido. Chamou ele para ajudar na escola dominical, para ler os salmos no culto de quarta. A menina, que nunca tinha dado espaço para homem nenhum chegar perto, começou a sorrir mais, a soltar o cabelo um pouquinho, a usar um vestidinho menos largo. A mãe dela bem que notou, mas achou que era bom que a filha tivesse um pretendente decente, que frequentava a igreja e conhecia a palavra. Se soubesse o que vinha pela frente... Ai, meu Deus! Mas como é que diz o ditado? Quem avisa e amigo é. E olha que não faltou gente para avisar. Raul andava mais enfeitado que árvore de Natal, minha filha. Você precisava ver. Era pomada no cabelo, era gravatinha borboleta, era sapato que reluzia que nem espelho. E falava bonito, viu? Com cada palavra comprida que a gente nem sabia o que significava. Prodigioso, esplêndido, magnificente. Palavras que só gente estudada usa. E a Zizinha ficava ali, babando, achando que estava ouvindo um anjo do céu. Mas ninguém confiava nele, ninguém mesmo. Até o cachorro do seu Geraldo, aquele vira-lata que gosta de todo mundo, latia quando ele passava. Animal é bicho esperto, sabe? Tem um 6º sentido. E o Raul nem era daqui, ninguém conhecia a família dele, ninguém sabia de onde tinha vindo direito. Dizia que era de Belo Horizonte, mas depois falava que cresceu em Ouro Preto, depois já era de Juiz de Fora.
A história mudava mais que o tempo em mês de agosto. A dona Chica, coitada, que era cega de um olho e via mais que todo mundo junto, me disse um dia: Sebastiana, esse moço tem cheiro de encrenca, tem perfume de mais e verdade de menos. E olha que ela nem conseguia enxergar direito o que a gente via, mas sentia no ar, sabe como é? Ela me falou isso enquanto eu limpava a casa dela, baixinho, para ninguém ouvir. E não é que ela estava certa? Ele dizia que lia provérbios toda noite, sabia versículo de cor, mas na pracinha, longe da igreja, era outra pessoa. Vivia rodeado de moças, dava risada alta no mercado quando passava alguma saia mais curtinha e passava perfume até para ir no açougue. Quem é que vai comprar carne de boi cheirando a flor? Só quem quer chamar atenção. Uma vez peguei ele olhando para a filha do seu Moacir, a Dulcinha, com um olhar que não tinha nada de santo. E a menina era de menor ainda. Fiquei de olho nele. E não é que na semana seguinte estava fazendo a mesma coisa com a sobrinha da dona Matilde? Eu, hein? Não podia ver um rabo de saia. O pior é que ele conquistou até o pastor. Começou a ajudar na igreja, fazia leitura, oração, falava bonito sobre Jesus. Mas a gente que estava de fora percebia que era só casca. Por dentro, era oco que nem bambu velho. Mas quem disse que alguém conseguia convencer a Zizinha disso? Lembro de um dia que fui limpar a casa dela e da mãe. Eu fazia faxina lá de 15 em 15 dias. A mãe dela tinha saído e nós duas ficamos conversando na cozinha. Tentei falar, sabe? Disse: Menina, você tá se iludindo. Esse homem não é flor que se cheire. Sabe o que ela me respondeu? Dona Sebastiana, a senhora não conhece ele. Ele é um homem de Deus, um homem de oração. De oração? Se ele orava, era só para conseguir o que queria. E o que ele queria, todo mundo já imaginava o que era. Só ela, coitada, que não via. Tava cega de paixão. Surda para os conselhos, muda para dizer não. Até a mãe dela tentou abrir os olhos da menina. A dona Jurema, mulher de respeito, viúva de um homem bom, me contou chorando que disse para a filha: Filha, esse moço não me cheira bem. E a Zizinha respondeu: Mãe, a senhora tá com ciúme porque nunca ninguém se interessou por mim antes. Machucou a coitada da Jurema até o fundo da alma. Tadinha da Zizinha, era inteligente para tanta coisa, sabia fazer conta de cabeça, lia a Bíblia todinha, mas não conseguia enxergar 1 metro na frente quando se tratava daquele homem. E isso, minha filha, é o pior tipo de cegueira que existe. A gente fica tão bobo que nem vê o buraco na estrada e cai de cara nele. Um sábado, era sábado de lua cheia, lembro como se fosse hoje. A Zizinha apareceu diferente. Minha filha quase não reconheci. Ela vinha descendo a rua principal com um vestido novo, verde clarinho, um pouquinho acima do tornozelo. Imagina? Para quem só usava roupa abaixo da batata da perna. E o cabelo? Cacheado de leve, solto nos ombros, não estava no coque de sempre. Parecia até que tinha ido no salão da Jandira, que fica na vila vizinha. Mas o que mais chamava a atenção era um brilho no olho que não vinha de Deus, não. Vinha era do coisa ruim mesmo. Olhar de mulher que tá tramando alguma. Eu sei bem, porque já tive esse olhar quando era mais nova. E tenho até hoje quando planejo uma fofoca boa. Cruzei com ela perto do armazém do seu Tibúrcio. Ela me deu bom dia toda animada, cantarolando um hino. Mas não parou para conversar como sempre fazia. Tava com pressa. Dona Sebastiana, desculpa, mas hoje não posso ficar batendo papo. Tenho compromisso. Compromisso? A Zizinha? No sábado? Ela que nunca saía à noite, que ficava em casa ajudando a mãe a preparar as broas pro outro dia? Fiquei com a pulga atrás da orelha, viu? Ainda mais quando vi ela entrando na loja da dona Clotilde, aquela que vende perfume, batom, essas coisas de mulher vaidosa. Na hora que eu estava voltando para casa, depois de fazer minhas comprinhas, vi ela saindo da loja com um embrulhinho. Escondeu na bolsa rapidinho quando me viu. Ai, ai, pensei comigo. Coisa boa não vai sair daí. Ainda naquela tarde, resolvi passar na casa dela com a desculpa de levar um bolo de fubá que tinha feito. A mãe dela me recebeu, mas disse que Zizinha estava no quarto, descansando, com dor de cabeça. Dor de cabeça?
Ela que nunca ficava doente? Que mentira mais mal contada. Mas fingi que acreditei, claro. À noite, umas 8 horas, tava eu na minha janela, que dá bem pra rua principal, sabe? Bem ali, igual coruja em árvore seca. Quando vi a silhueta dela passando apressada. Levava uma bolsinha pequena na mão. E adivinha quem tava esperando na esquina? O tal do Raul, montado numa moto toda enfeitada com florzinhas. Parecia até cena de filme. Eu quis gritar, quis chamar alguém, mas o que eu ia dizer? Olha a Zizinha fugindo com o moço do terno? Quem ia acreditar? E depois eu não tinha certeza. Podia ser só um passeio inocente, né? Naquela noite não consegui dormir direito. Fiquei pensando no que a dona Jurema ia dizer quando descobrisse que a filha tinha saído escondida com aquele aproveitador. Mas não precisei esperar muito para saber. Domingo de manhã, todo mundo foi chegando pro culto, menos a Zizinha e a mãe. Estranho. Elas nunca faltavam. Nunca mesmo. Nem quando a dona Jurema estava com aquela gripe forte no inverno passado. Depois do culto, fui direto para a feira. A barraca das broas, sempre a primeira a ser montada, estava vazia. Só tinha um bilhete pregado com no balcão de madeira. Eu mesma li, com esses olhos que a terra há de comer. Fui ser feliz. Não me procurem. Jesus, Maria, José. Foi como se um raio tivesse caído na praça. Todo mundo em volta começou a cochichar. A dona Cleusa, que vendia verdura na barraca ao lado, estava branca que nem papel. A Jurema tá sabendo disso? Ela perguntou. Ninguém sabia. Guardei aquele bilhete, viu? Arranquei ele dali quando ninguém estava olhando. Ainda tenho ele até hoje no meu álbum de tragédias. Um caderninho onde eu colo as notícias tristes, os santinhos de velório, essas coisas. Para não esquecer nunca do que o coração bobo é capaz de fazer. E a dona Jurema? Coitada! Quando chegamos na casa dela para contar, ela já estava desesperada. A cama da filha não tinha sido desfeita. O guarda-roupa estava aberto, faltando umas roupas. E o porta-retrato com a foto do pai da Zizinha também tinha sumido. Foi aí que começou o verdadeiro rebuliço na nossa pacata Lagoa Branca. Foi um alvoroço, minha filha do céu. A vila de Lagoa Branca nunca mais foi a mesma depois daquele domingo. Era como se tivesse caído uma bomba bem no meio da praça. Todo mundo falando ao mesmo tempo, todo mundo sabendo de alguma coisa que os outros não sabiam. A vila virou um rádio sem botão de volume. Era falatório alto por todo canto. O pastor, coitado, no culto daquele domingo, subiu no altar e não conseguiu nem ler a Bíblia direito. Começou a falar sobre a ovelha perdida e caiu no choro na frente da congregação inteira. Homem barbado, de respeito, chorando que nem criança. Ele tinha um carinho especial pela Zizinha, que ajudava em tudo na igreja. Tive até que emprestar meu lencinho para ele enxugar as lágrimas. A mãe dela, dona Jurema, nem apareceu no culto. Dizem que estava em casa, de cama. E não é que quando a gente foi lá depois, encontramos ela quase desmaiada na praça? Tava indo na delegacia, mas as pernas fraquejaram no meio do caminho. Seu antenor, o farmacêutico, teve que dar um calmante para ela. Minha filha foi raptada, ela gritava. Mas a gente sabia que não era bem assim. E a dona Nair, aquela que lê a sorte nas folhas de boldo, apareceu toda importante na porta da venda do Zé Pequeno, dizendo que tinha previsto tudo. Vi nas folhas há 3 semanas. Uma moça de bem ia cair em tentação e sair da vila com um forasteiro. Ah, vai contar essa história para outro. Depois que acontece, até eu sou vidente. Todo mundo corria para ver o bilhete, mas eu não mostrava para ninguém. Era meu troféu, entende? Meu pedacinho daquela história que eu sabia que ia render anos de conversa na vila. E não deu outra. Até hoje, mais de 20 anos depois, ainda tô aqui contando para você. O Raul, claro, sumiu junto. Nem o quarto que ele alugava na pensão da dona Teresa tinha mais as coisas dele. Levou tudo na calada da noite. Diziam que ele tinha levado até a mala da Zizinha com os vestidos da ceia de Natal. Aqueles que a mãe dela tinha costurado com tanto carinho, peça por peça. Até a Bíblia de capa de couro que ela ganhou na confirmação sumiu. Seu Bento, o delegado, até tentou ir atrás, mas o que ele ia fazer? A menina deixou um bilhete dizendo que foi por vontade própria.
Não era sequestro, era fuga. Fuga do coração bobo, isso sim. E o seu Bento também não ia muito com a cara da dona Jurema desde que ela recusou um pedido de namoro dele, anos atrás. Então, nem se esforçou muito. E o povo? Ah, o povo não perdoa não. Cada um inventava um final diferente para a história. Tinha gente que dizia que eles tinham ido para a Bahia, onde o Raul tinha parentes ricos. Outros diziam que foram para o Rio de Janeiro, que ele ia ser cantor de rádio. A Zefa do açougue jurava que eles tinham ido para a Argentina. Argentina? Aquela mulher assistia muita novela. Teve um que jurou de pés juntos, o Tonico Carroceiro, que viu os dois indo para São Paulo numa jardineira velha, de mãos dadas e com uma Bíblia debaixo do braço, e que ela estava chorando quando entrou no ônibus. Será? Eu duvido. O Tonico era mais mentiroso que político em época de eleição. A casa da dona Jurema virou ponto de peregrinação. Todo mundo ia lá dar apoio, mas na verdade era para fuçar, para ver se descobria mais alguma coisa. Levavam bolo, café, pão e voltavam com mais histórias para contar. Gente que nem era muito amiga dela de repente virou íntima. Até eu fui lá 2 vezes naquela semana fazer uma faxina de graça, coitada. Mas também para ver como estavam as coisas, né? A gente tem que se manter informada. O pior foi quando o pastor organizou um culto especial para trazer a ovelha de volta ao rebanho. Todo mundo rezando pela volta da Zizinha, mas no fundo, no fundinho mesmo, querendo que ela voltasse só para ver a cara dela depois de tudo o que aconteceu. 1 semana depois, até o radinho da venda do seu Joaquim deu a notícia, como se fosse algo importante para o mundo. Mas para a gente de Lagoa Branca, era o maior escândalo desde que o filho do prefeito fugiu com o dinheiro da festa de São João 10 anos antes. 3 meses se passaram e a vida na vila foi voltando ao normal. Bem, normal não, né? Porque a gente ainda falava da Zizinha, mas já tinha surgido outros assuntos. O filho do seu Expedito que reprovou na escola pela 3ª vez, a vaca do Zé Carneiro que deu cria de gêmeos, a nora da dona Filomena que estava usando vestido curto demais para uma mulher casada. A fofoca é que nem feijão na panela de pressão. Depois que ferve, vai baixando, baixando, até sobrar só o caldinho. Foi quando, numa quarta-feira de manhã, eu estava varrendo a porta da casa da dona Jurema. Continuei fazendo faxina lá de graça, coitada, depois que a filha fugiu. E vi o Joaquinzinho carteiro se aproximando com a bolsa de cartas. Ele tinha aquele jeito engraçado de andar, meio curvado. Parecia que estava sempre lendo um endereço no chão. Sebastiana, cadê a dona Jurema? Ele perguntou, com uma cara de quem estava escondendo alguma coisa. Tá lá dentro fazendo café, respondi. Por quê? E ele baixando a voz. Chegou carta da Zizinha, quase caí dura no chão. Meu coração disparou como se eu tivesse visto assombração. Fui chamar a dona Jurema na mesma hora, mas antes dei uma boa olhada no envelope. Era cheiroso, com uma flor desenhada no canto. Perfumado. Imagine só. No meio daquela desgraça toda, a menina ainda tinha tempo de perfumar carta. A dona Jurema veio correndo da cozinha, ainda enxugando as mãos no avental. Quando viu o envelope, começou a chorar antes mesmo de abrir. As mãos dela tremiam tanto que quase não conseguia rasgar o papel. Lê para mim, Sebastiana, ela pediu, enfiando a carta na minha mão. Ah, minha filha, era tudo o que eu queria. Ser a primeira a saber das novidades. Era dela mesmo. Escreveu para a mãe com aquela letra miudinha e caprichada, pedindo desculpa por ter saído daquele jeito, dizendo que estava num canto chamado Embu das Artes, lá pelas bandas de São Paulo. Que tinha arrumado um quartinho pequeno, que estava trabalhando numa padaria, pelo menos nisso ela tinha experiência, e que o Raul... o Raul estava meio distante. Meio distante? O que isso queria dizer? Eu e a dona Jurema nos entreolhamos na mesma hora. A carta continuava dizendo que ele estava com uns planos grandes, que ia trabalhar com frete, ou com música, ou com coisa nenhuma. A cada linha dava para sentir que a história não estava tão bonita quanto ela imaginou que seria. Não se preocupe, mãe. Estamos bem. Logo Raul vai arranjar um emprego melhor e vamos poder nos casar na igreja. Ah, que ilusão. Dava para ver que o tal casamento era só conversa para boi dormir. Estamos? Será que estavam mesmo juntos ainda?
ou ela já estava sozinha e com vergonha de admitir. O mais triste foi quando ela escreveu: sinto falta da feira, do cheirinho das broas saindo do forno. Sinto falta da igreja, dos hinos, da paz que eu sentia lá. Sinto falta até das broncas da avó. Coitada da dona Jurema, chorava que nem uma criança. E eu, confesso, também fiquei com um nó na garganta, porque por trás de toda a fofoca tem gente de verdade, né? E a Zizinha, apesar do erro, era boa pessoa. Tava pagando caro demais por uma bobagem. A carta terminava pedindo que a mãe não contasse pra ninguém onde ela estava. Mas é claro que eu, assim que saí da casa, fui correndo contar pra dona Dalva, que era minha comadre. E a dona Dalva contou pra irmã, que contou pro marido, que falou pro compadre. Em 2 dias, a vila inteira sabia que a Zizinha estava em Embu das Artes, lá em São Paulo. O pastor organizou uma van para ir buscar a ovelha desgarrada. Ele, o seu bento delegado e mais 2 homens da igreja. Mas a dona Jurema não deixou. Minha filha vai voltar quando estiver pronta. Não vou forçar nada. Sábia, ela. Sabia que se a filha voltasse forçada, ia fugir de novo na primeira oportunidade. Mais 2 cartas chegaram nos meses seguintes, cada vez mais tristes, mais curtas. Na última, ela nem falava mais do Raul. Só perguntava se podia voltar, se seria recebida, se o pastor ia deixar ela entrar na igreja de novo. E foi aí que começamos a esperar. A dona Jurema arrumou o quarto da filha, comprou tecido novo para fazer um vestido para ela, preparou tudo. Mas os dias foram passando, e nada da Zizinha aparecer. Até que um dia, 1 ano depois, era uma terça-feira de chuva fina, daquelas que molha até a alma da gente. Eu estava na casa da dona Jurema, fazendo uma faxina pesada nos armários da cozinha. Sempre mantive minha palavra de ajudar ela, viu? Fofoqueira sim, mas desleal jamais, quando escutamos umas batidas fracas na porta. Dona Jurema, que estava enrolando uns doces de abóbora na despensa, gritou: Sebastiana, vê quem é, por favor. Larguei o paninho de chão e fui atender, resmungando porque estava com as mãos todas molhadas. Quando abri a porta, quase caí para trás. Era a Zizinha, mas uma Zizinha que ninguém reconheceria se cruzasse na rua. Magra que dava pena, parecia que não comia direito há meses. Tinha um lenço na cabeça, desses de amarrar no queixo, escondendo os cabelos que antes eram tão bonitos. E o olhar? Meu Deus do céu! Era um olhar que ninguém reconhecia. Vazio, sem brilho, como se tivesse visto coisas que gente daquela idade não devia ver. Dona Sebastiana! Ela falou baixinho, a voz quase não saía. Minha mãe tá? Fiquei tão espantada que nem consegui responder direito. Só gritei: Jurema! Jurema! Vem cá agora! A dona Jurema veio correndo, com as mãos ainda cheias de doce de abóbora. Quando viu quem era, soltou um grito que deve ter sido ouvido até na vila vizinha. Minha filha! E as 2 se abraçaram ali mesmo, na porta, debaixo daquela chuvinha triste. Eu, claro, fiquei olhando tudo, sem perder um detalhe. A mala pequena no chão, toda surrada. O vestido simples, meio desbotado. O jeito como ela chorava no ombro da mãe, soluçando feito criança. Era de partir o coração. Até eu, que sou durona, fiquei com os olhos marejados. Quando elas entraram, ajudei a acomodar Zizinha na cadeira da cozinha. A menina parecia que ia desmaiar a qualquer momento. Pus água para esquentar, preparei um chá. E a dona Jurema só chorava e beijava a cabeça da filha, sem conseguir dizer nada. Foi só depois do chá que Zizinha começou a contar. Disse que o Raul tinha ficado com ela uns 4 meses em São Paulo. Que no começo era bom, que ele dizia que ia arrumar um emprego melhor, que iam se casar. Mas logo começou a sair sozinho, a voltar tarde, a chegar cheirando a perfume de mulher. Um dia, ela encontrou na carteira dele um retrato de uma senhora mais velha, toda cheia de joias. Quem é essa? Ela perguntou. Uma amiga, ele respondeu. Mas ela sabia que era mais que isso. Uma semana depois, o Raul arrumou as malas e disse que ia viajar a trabalho. Volto em 3 dias, prometeu. Nunca mais voltou.
Sumiu e deixou ela plantada naquele quartinho alugado, sem dinheiro, sem conhecer ninguém, só com as roupas do corpo e uma Bíblia que nem era dela direito. Depois descobriu, por uma vizinha, que ele tinha ido embora com uma viúva cheia de posses, que morava no bairro nobre da cidade. Uma senhora que podia ter idade para ser mãe dele, mas que tinha casa própria, carro e uma pensão gorda do falecido marido. Zizinha ainda tentou ficar por lá, trabalhando na padaria. Mas a vergonha era grande demais. Todo mundo na vizinhança já sabia da história, e as pessoas olhavam torto para ela. Aguentou o quanto pôde, juntou o pouco dinheiro que conseguiu e voltou para casa. Vim pedir perdão, mãe, ela disse com a cabeça baixa. Você estava certa. Todo mundo estava certo. Ele não prestava. Dona Jurema, coitada, nem deixou a filha terminar. Abraçou ela de novo e disse: Minha casa sempre foi sua casa. Você sempre vai ter um lugar aqui. Eu fiquei quietinha no meu canto, fingindo que estava lavando a louça, mas com o ouvido atento a cada palavra. Quando terminaram de conversar, me ofereci para levar a notícia para o pastor, que precisava saber que a ovelha desgarrada tinha voltado. Mas no fundo, eu queria mesmo era ser a primeira a espalhar a novidade. A Zizinha voltou para a casa da mãe, foi recebida com abraço e choro. Mas nunca mais foi a mesma, isso eu garanto. A menina alegre e confiante tinha ficado para trás, em algum lugar entre Lagoa Branca e São Paulo. No lugar dela, voltou uma mulher quieta, desconfiada, que andava olhando para o chão. Passou a vender sabão caseiro na porta da igreja. Não tinha mais coragem de entrar, ficava só do lado de fora. E evitava olhar nos olhos do povo, principalmente dos homens. Era como se tivesse medo de que todos pudessem ver dentro dela a vergonha que carregava. Ah, minha filha, foi uma tristeza ver aquilo. Uma moça tão bonita, tão cheia de vida, reduzida àquela sombra. E tudo por causa de um cafajeste de terno branco e conversa fiada. Até hoje isso me dói no coração. Sabe como é vila pequena, né? As línguas são mais afiadas que faca de açougueiro. Teve gente que nunca perdoou a Zizinha, mesmo depois de tanto sofrimento. Tinha mulher que puxava as filhas para longe quando ela passava na rua, como se fugir com um homem fosse doença que pega. O povo cochichava quando ela entrava na venda. Lá vai a fugida. Olha a desencaminhada. Essa aí já tá marcada. A Neuza, do coro da igreja, chegou a dizer na minha frente: Bem feito. Quem mandou se achar melhor que todo mundo? Tão santinha, tão perfeita. Agora tá aí, com a reputação mais suja que panela de feijoada. Maldade pura. Porque a Zizinha nunca se achou melhor que ninguém. Era boa mesmo de coração. Só que ingênua demais pro próprio bem. Caiu na lábia de um malandro porque não conhecia a malícia. Como é que a gente ia culpar ela por isso? Mas eu sempre achei que Zizinha foi vítima de coração mole e orelha destampada. Nunca julguei a pobrezinha. Aliás, fui uma das poucas que continuou tratando ela normal, falando com ela, comprando o sabão que ela vendia, parando para prosear quando a encontrava. Fofoqueira eu sou, mas malvada não. Até o pastor demorou para perdoar. Ela ficou uns 6 meses sem poder entrar na igreja. Ficava só na portinha, vendendo sabão depois do culto. Foi só quando o Zé do Caixão, a gente chamava ele assim porque era o dono da funerária, morreu e ninguém quis tocar o órgão no velório, que o pastor viu que precisava dela de volta. A Zizinha era a única que sabia tocar direito aquele órgão velho da igreja. Depois desse velório, ela voltou a frequentar os cultos. Primeiro sentada lá no fundão, depois mais na frente, até que um dia voltou pro coro. A voz dela nunca mais foi a mesma. Parecia que tinha um véu de tristeza cobrindo, mas ainda era bonita de se ouvir. Anos foram passando, minha filha. A poeira vai baixando, as feridas vão cicatrizando, a vida vai seguindo. 3 anos depois de toda aquela confusão, apareceu na vila um tal de Jair. Um viúvo de meia-idade, simpático, que vendia queijo nas redondezas. Homem de respeito, sabe? Daqueles que tira o chapéu para cumprimentar as senhoras, que não fala palavrão nem quando machuca o dedo com martelo. Ele tinha 3 filhos pequenos e estava procurando uma esposa para ajudar a criar as crianças.
Quando viu a Zizinha na igreja, cantando no coro, ficou interessado. Começou a aparecer todo domingo, sempre bem arrumado, mas com uma roupa simples, nada de terno branco nem perfume forte. Trazia queijo de presente para Dona Jurema e falava com respeito com todo mundo. A Zizinha, no começo, nem olhava para ele direito. Tava traumatizada, né? Mas ele teve paciência. Foi conquistando aos pouquinhos. Um dia, a gente soube que ele tinha pedido ela em namoro, com aliança e tudo, na frente da Dona Jurema e do pastor. 6 meses depois, eles casaram. Foi uma cerimônia simples, mas bonita. A Zizinha não quis vestido branco. Usou um rosinha claro, discreto. Ela disse que não merecia o branco, mas todo mundo sabia que era porque não queria lembrar do outro, do Raul, que só usava branco. Ela virou mãe daquelas 3 crianças como se fossem dela. Criou os meninos com o mesmo carinho que dava para as crianças órfãos da cidade. Ensinou eles a orar, a respeitar os mais velhos, a trabalhar com honestidade. E nunca mais se ouviu escândalo nenhum sobre ela. O marido dela, o Jair, era bom homem. Tratava ela como rainha. Não era bonito como o Raul, nem falava bonito como ele, mas tinha um coração que não cabia no peito. Trabalhava de sol a sol para dar conforto para a família e nunca levantou a voz para a Zizinha. Só que tem coisas que a gente nunca esquece, né? Feridas que fecham por fora, mas continuam sangrando por dentro. Até hoje, mesmo depois de tantos anos, quando toca aquele hino, Segura na Mão de Deus na rádio, eu vejo o olhar dela se perder. Fica parada, olhando para o nada, como se estivesse enxergando algo muito longe, algo que ficou no passado. É como se uma parte dela tivesse ficado presa naquela história triste. Uma parte que nem o bom marido, nem os filhos adotivos, nem o perdão da mãe conseguiram trazer de volta. Sabe aquele ditado que diz: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pois é, o coração da gente é igualzinho. Bate uma vez, bate outra, e quando a gente vê, já tá furado de um jeito que nunca mais fecha direito. É por isso, minha filha, que eu tô te contando essa história. Para você aprender com o erro dos outros, porque veja bem, a gente que já é velha pode ter a vista fraca, a perna doída e a memória falhando, mas o olho para homem que não presta, esse continua funcionando, que é uma beleza. Por isso que eu digo, ouça a avó, ouça a mãe, ouça até a vizinha fofoqueira. Mesmo que pareça que a gente está falando besteira, ou que está com inveja, ou que não entende o amor verdadeiro, porque não é de hoje que eu limpo casa de família e vejo história se repetindo. A Zizinha não foi a primeira, e nem vai ser a última a cair em papo de homem bonito. O pior é que a gente vê o trem descarrilhando e não consegue fazer nada. É igual ver acidente na estrada acontecendo em câmera lenta. A gente grita, a gente avisa, mas parece que a pessoa está com um tampão nos ouvidos. Eu mesma avisei a Zizinha, tentei abrir os olhos dela. Mas quando a gente tá cega de paixão, minha filha, é pior que cego mesmo, porque o cego pelo menos sabe que não tá vendo. Já dizia minha avó Etelvina, não confie em homem que usa mais perfume que mulher, e nem em mulher que ri mais alto que homem. E vou te dizer uma coisa, minha avó era analfabeta, mal sabia assinar o nome, mas de gente ela entendia. Porque às vezes, o que parece romance é só enrolação com cheiro de lavanda. E tem outra coisa que aprendi com essa história toda. O amor de verdade não vem com estardalhaço. Não chega de terno branco, nem falando difícil. Chega manso, quietinho, como o Jair chegou na vida da Zizinha. Homem bom é igual feijão bom, não precisa de muito tempero para ter sabor. Se homem aparecer de terno branco na sua vila, corre, foge que nem o coisa ruim foge, foge da cruz. Porque onde já se viu, crente bom mesmo aparece de chinelo e Bíblia na mão. Não precisa de pomada no cabelo, nem de palavrório bonito. Precisa é de caráter, de trabalho honesto, de respeito. O Raul. Ah, esse a gente nunca mais ouviu falar. Tem gente que diz que ele foi preso em São Paulo por dar golpe em viúvas. Outros falam que casou com uma fazendeira rica lá pras bandas de Goiás. Teve até quem jurasse que viu ele na televisão vendendo produto milagroso que faz crescer cabelo. Eu, sinceramente, espero que ele tenha tido o que merece. Porque mexer com o coração dos outros não é brincadeira, não. A gente pensa que é só uma historinha, uma aventura.
mas tem gente que nunca mais se recupera. A Zizinha até encontrou um bom marido, graças a Deus, mas tem mulher por aí que depois de um Raul na vida nunca mais confia em ninguém. E sabe de uma coisa engraçada? Anos depois, quando a dona Jurema faleceu, Deus a tenha, a Zizinha foi limpar as coisas da mãe e encontrou escondido numa caixinha de sapato um retrato do Raul. Não era dela, era da mãe. A velha tinha guardado uma foto dele tirada na praça da igreja. Ninguém nunca soube por quê. Vai ver, até a dona Jurema, com toda a raiva que tinha dele, não resistiu àquele sorriso de cinema. Essas coisas a gente nunca entende direito. O coração é um bicho mais complicado que relógio de igreja. Tem peça que a gente nem sabe para que serve, mas se tirar, para de funcionar. Bom, minha filha, acho que já falei demais. Tô aqui nessa cadeira há tanto tempo que minhas costas já estão reclamando. Mas eu não podia morrer sem contar essa história para você. É meu legado, entende? Meu jeito de te proteger mesmo depois que eu partir. Agora compartilha essa história, viu? Conta para suas amigas, pros seus filhos quando tiver. Não deixa essa lição se perder. Senão vou achar que você tá me escondendo igual a Zizinha escondeu o Raul. E olha que eu de lá de cima vou ficar de olho, hein? E se um dia aparecer na sua porta um moço bonito, de papo suave e promessas grandes, lembra da Zizinha da congregação. Lembra que nem tudo que reluz é ouro. Às vezes é só bijuteria barata que vai desbotar na primeira chuva. Um abraço.